Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática para o nosso canal. Eu sou a professora Pereira da escola Professora Maria Bernadette e vamos dar início à aula de hoje aí para o 6º ano do ensino fundamental. Então, vem comigo! O cronograma de hoje: resolução de problemas envolvendo cálculo de frações de números naturais, o resultado também seja um número natural. Então, vamos aqui trabalhar hoje questões, problemas envolvendo frações. Então, vem comigo, pessoal. Na aula anterior, nós tivemos o seguinte: vocês se apresentaram, né? Fazendo as correções da avaliação diagnóstica. Fizemos aí um debate, uma mesa redonda de matemática, trabalhando as questões, não foi assim? Agora, nesse segundo momento da aula, iremos trabalhar as frações. Então, eu vou começar aqui a explicar o conteúdo para vocês e logo após teremos uma atividade prática, certo? Na página 136 do livro didático, questões de 1 a 9. E uma observação, pessoal: organizem a atividade com cabeçalho, né? E os cálculos, certo? E enviem lá na plataforma digital Google Classroom, certo? Na aula 35 de matemática. Então, vamos aqui. Não esquece de deixar o joinha, deixa o like e os comentários no vídeo. Então, vem comigo, pessoal. Para esta aula de hoje, vou trabalhar com vocês aí na página 137 do livro didático. Temos aí essas questões e problemas. Então, vou trabalhar elas juntamente com vocês e logo após teremos outras questões e problemas também, certo? Para facilitar o entendimento de vocês. Então, vamos dar início aqui à primeira questão. Olhem, acompanhem só comigo. Mariana comprou 20 garrafas de suco para sua festa de aniversário. Foram consumidas 4/5 dessa quantidade. Quantas garrafas foram consumidas? Aí vamos observar no esquema, olha só. Lá no início, ela diz o seguinte, que foi comprado 20 garrafas, que corresponde ao inteiro. Ou seja, era nisso, como é que eu vou saber o que é o inteiro de uma fração? Aí eu tenho lá, ó, na questão ele disse assim, ó, 4/5. Então, ó, aqui nós temos numerador e aqui denominador. Então, o denominador de uma fração, ou seja, esse número que fica aqui embaixo, representa o inteiro. Então, eu vou saber quantas partes representam o inteiro. São quantas partes? 5. E aí, por isso que na questão ela colocou um desenho, como podemos observar aqui, ó, 5 partes, aqui, ó, partes. Então, isso representava o inteiro, ok? Já esse 4, Eranice, representa o quê? Representa a parte que ela queria. Então, eu posso dizer que numa fração nós temos o seguinte: a parte que eu quero, que é 4, e a parte que eu tenho total, que era 5. Então, se eu disser assim, qual a fração que representa o inteiro? Aí eu vou dizer que é 5/5. Isso daqui é o inteiro, que o inteiro é igual a quanto? 20 garrafas, ok? Ah, Eranice, então como é que eu vou saber essas 4 partes? Aí tem o desenho, acompanha comigo. Se o inteiro representa as 5 partes aqui, eu vou ter que saber quanto representa as 4. Então, fica mais fácil eu encontrar uma parte e depois eu multiplicar por quantas partes? Pela quantidade que eu quero, que é 4. Então, olha só, se eu sei que 20 representa o inteiro e que o inteiro é 5, eu posso dividir 20 para 5 e aí eu vou encontrar a parte, essa partezinha aqui, ó, de uma dos desenhos. Então, 20 dividido para 5 dá quanto? 4. Então, em cada parte, eu vou ter o quê? 4 garrafas. Compreenderam até aí? Então, vamos representar aqui comigo. No desenho, ele mostrou, ó, aqui é 4 garrafas. Como eles são a mesma representação, aqui, ó, mais 4, mais 4, mais 4 e mais 4. Totalizando 5 vezes 4. E 5 vezes 4 dá quanto? 20. Ok? Aí temos o inteiro. Ah, Eranice, mas ele não quer 5 vezes. Ele quer quantas partes? Ele só quer 4 partes. Então, eu faço 4 vezes 4, que foi aqui como ele fez nessa questão. 4 vezes 4,
16. Então, aí, totalizando, ele tem 16 garrafas que foram consumidas. Entenderam? Caso não, aí podem deixar nos comentários as dúvidas de vocês, beleza? Essa é a aula gravada, já tivemos a aula no presencial e agora eu estou gravando para os alunos que perderam essa videoaula, ok? Vamos aqui comigo. Então, aí foi 16. Próxima questão aqui, ó. Mariana está fazendo sanduíches para a festa. Ela já montou 16 sanduíches, que correspondem a 1/4 do número de sanduíches que ela pretende fazer. Quantos sanduíches Mariana fez ou vai montar para a festa? Então, vamos raciocinar aqui comigo, vamos retirar os dados. Ela disse que já montou 16 sanduíches, que correspondem, aí eu vou explicar uma palavrinha-chave para vocês. Quando tiver essa palavra aqui na questão, ó, que corresponde, em matemática, corresponder a alguma coisa significa dizer que vai ser um princípio de igualdade. Ou seja, se eu disser que 16 corresponde a 1/2, significa dizer que 16 é igual a metade. Ok? Então, eu vou dizer que 16 aqui na questão é igual a quantos? 1/4. 1/4 de que, Eronice? Do número de sanduíches que ela pretende fazer. Então, aí no desenho, como vocês podem observar, nós temos o seguinte, ó. Eu vou dizer que esse 16 é o quê? Uma parte de 4. Ou seja, no desenho ele fez aqui, ó, nesse aqui, dividiu o desenho em 4 partes, só que ele só queria uma. Essa uma parte correspondeu ao 16. Então, se eu quero saber o total, eu tenho que achar o quê? As 4 partes, não é assim? Então, é só eu fazer 16 vezes 4. Quanto é 16 vezes 4? Isso mesmo, 60. E aí, está achado, encontrado o resultado total. Então, como ele queria o total, é só multiplicar vezes 4, ok? Ah, Eronice, se ele quisesse 2/4 dessa fração, ó, 2/4 de 16, quanto seria? Aí era só pegar 16 mais 16, porque ele ia querer 2 partes de 4 partes, ok? Se ele quisesse 3 partes, eu somava mais 16, ok? Entenderam até aí? Vamos dar continuidade aqui. Essa terceira questão não vou responder ela, certo? Fica para vocês. Vamos ver aqui outras questões, problemas bem básicas para vocês. Acompanha comigo. Responda as questões no caderno. Isso aqui são exemplos, vocês não vão precisar anotar no caderno, certo? Só vão responder a página 136, mas vamos aqui, ó. Em um grupo de 224 pessoas, verificou-se que 1/8 dessas pessoas nasceu na região nordeste do Brasil. Quantas pessoas desse grupo nasceram na região nordeste? Então, vamos retirar os dados. Vamos ler novamente e retirar os dados, depois a gente sabe o que é que ele quer. Ó, em um grupo de 224 pessoas, então aqui, 224 pessoas, não era o que ele tinha. Ele diz que 1/8 dessas 224 nasceram no Nordeste. Aí a pergunta-chave é, ó, quantas pessoas desse grupo nasceram no Nordeste? Então é só eu calcular o quê? Ele disse que era 1/8. 1/8 de quem, Eronice? 1/8 de 224. Eronice, como é que eu faço essa conta? Ó, em matemática, quando eu tenho uma fração de alguma coisa, esse de representa vezes. E como vocês já estão no 6º ano, já sabem aí que o sinal de vezes não é mais o x, agora a gente coloca esse pontinho aqui, essa bolinha, ok? Isso representa vezes. Então, eu vou fazer o quê? 1/8 vezes 240. Como é isso, Eronice? Vamos aprender aqui como calcular. Eu coloco assim, 1/8 vezes 224. Vou explicar de duas maneiras. Ó, uma das maneiras que vocês poderão fazer é multiplicando os numeradores e depois divide pelo denominador. Então, ó, a primeira parte, 1 vezes 240, dá quanto?
ou 240 não, 224, dá 224, multipliquei, certo? Agora eu divido, ó, se é 8, vou dividir para 8. Pronto, 224 dividido por 8. Como é que faz agora, Eronice? Aí você faz uma divisão normal, como vocês já aprenderam, ó. Coloca aqui e vai. 22 dividido por 8, dá 2. 2 vezes 8, 16, resta 6. 6 não dá para dividir para 8, baixo 4. 64 dividido para 8, dá 8. 8 vezes 8, 64, morreu Maria Preá, restou 0. Então, totalizando, 224 dividido para 8 deu igual a 28. Ou seja, significa dizer que uma parte de 8 de 224 é igual a quanto? A 18, que é a quantidade de pessoas que moram na região Nordeste, ok? Outra maneira que vocês poderão fazer, sem ser multiplicando os numeradores, vocês poderão fazer a divisão primeiro e depois multiplicar pelo numerador. Como é isso, Eronice? Ó, nós temos o seguinte. Essa parte aqui, olha, 1 sobre 8 vezes 224. Vocês poderão fazer isso, ó. Divide 224 dividido por 8. Você faz primeiro essa parte, ó. Faz normal, dividiu, deu 28, aquela continha lá. Aí aqui, ó, eu boto 28 vezes, não esqueçam disso, viu? Ó, vezes esse número que está aqui, que é o 1. Vezes 1, dá quanto? O próprio 28. É bem simples. Simplifica primeiro e depois multiplica, mas não esqueçam de fazer as multiplicações, beleza? Eronice funciona para todos os números? Depende. Só funciona essa parte de simplificar se esse número de cima, ó, for divisível por esse número de baixo. Então, você vai tentar. Se não deu um número exato, aí você não continua. Você faz ele normalmente, ok? Para não ter perigo de errar. Dá outro exemplo, Eronice. Vamos aqui a outro exemplo, olha só. Vou colocar aqui... Ó, seguindo aquele mesmo exemplo lá que a gente viu de multiplicação. Olha só. Vou colocar aqui na parte azul, certo? Vamos aqui. Ó, se eu tivesse 2/3 vezes 24. Ó, 24. Aqui eu vou fazer por simplificação, ó. 24 divide por 3. Divide, então vou fazer a divisão aqui, ó, 24 dividido por 3 dá 8, zerou. Então aqui eu coloco 8. 8 vezes, aí eu pego, o número que eu vou colocar aqui, ó, é quem está aqui na frente. Então, vezes 2. 8 vezes 2, 16. A resposta, 16. Eronice, tem outra maneira? Tem. Outra maneira, ó, sem ser de simplificar, de multiplicar agora. 2/3 vezes 24. Ó, você vai fazer primeiro essa parte. Multiplica vezes 24. 48. O número que está aqui embaixo, ó, passa dividindo. 48 dividido para 3. Aí você faz a divisão. Olha só. 48 dividido por 3. Aqui tá 1. 3. Resta 1. Eita, sumiu. 48, vamos aqui, 48 dividido para 3, deu 1, vem 3, restou 1, baixo 18, 18 por 3, 16 e aqui zerou. Então, totalizando 2/3 de 24 deu quanto? 16, ok? É bem simples e prático para vocês. Vamos aqui continuando o que a gente vai na segunda questão agora. Olha só. Nessa segunda questão diz o seguinte: Mariana adora água de coco e resolveu encomendar certo número de cocos para o seu aniversário. Foram consumidos 18 cocos, o que correspondia a 1/4 dessa encomenda. Quantos cocos foram encomendados? Bora aqui raciocinar comigo, pessoal. Quando eu digo correspondia, é igual a mesma coisa, né? Então, eu tenho 18 igual a 1/4. Essa daqui, vocês podem fazer ou
ou por multiplicação. Quando eu tenho 18, representa um quarto, ó, lembra daquele desenho que eu fiz as 4 partes e pintei? Lembram? Ó, 4 partes, deixa eu só voltar aqui, não deu certo aí o desenho, 1 minuto, ó, tentar fazer o máximo de quadrado possível. 4 partes, vou pintar só uma parte, ó. Cada parte dessa representa 18, então ele quer saber quanto representa o total. Então é só eu fazer quem? 18 vezes 4. Quanto é 18 vezes 4, Eronice? Vamos aqui multiplicar, ó. 18 vezes 4, 4 vezes 8, 32, vai, boto 2, vai 3, 4 vezes 1, 4, com mais 3, 7, 72. Quantos cocos foram encomendados? 72 cocos. Entenderam? Ah, Eronice, desse jeito de multiplicar fica difícil. Eu posso somar? Pode, você é só somar, repetir o 18. 18 mais 18 mais 18 mais 18, mas fica muito grande a conta, ok? Então, o princípio, quando ele tiver a palavra-chave corresponder, é a mesma coisa que multiplicar. Então, outra maneira que vocês poderão fazer é o produto dos meios pelo dos extremos. Olha só, 18 é igual a 1/4. Vamos dizer, eu vou desenhar aqui o verdinho, olha só, aqui é o coco. O coco, certo? Eu quero saber quantos cocos tem no total. Eu desenho, ó. Vou fazer o coco vezes 1, dá o quê? 1 coco. Igual, aí eu multiplico, ó, 18 vezes 4. Aí eu coloco aqui, ó, 18 vezes 4. Eronice, então quantos cocos tem no total? Eu desenho o coco de novo. 18 vezes 4 deu quanto, pessoal? 72. Então aí, ó, tá respondido. Produto dos meios pelo dos extremos. Ok? Eu chamo isso aqui de produto dos cruzamentos. Cruza de um lado, cruza do outro e multiplicou e finalizou a conta. Ok? Vamos aqui para a próxima questão. Ó, na questão eu tenho uma figura e ele quer saber qual é a fração dessa figura. Observem comigo. Ó, temos um quadrado com algumas quadradinhos. Aqui desse lado eu tenho 3, desse outro lado eu tenho 6. Ou seja, 3 vezes 6 eu tenho 18 quadradinhos aí, ok? Então, ele quer saber o seguinte, ó. Vamos à letra A aqui comigo. Letra A. Quantos quadradinhos representa 1/2 da figura? Ou seja, 1/2. Esse 1/2 representa metade. Então, nessa letra A, eu não vou nem precisar fazer cálculo. É só o quê? Eu tenho 18 e vou dividir para 2, ok? Então, se eu dividir essa figura ao meio, aqui, ó, dividir ela ao meio, eu vou ter 18 por 2, dá quanto? 9. Então, aqui, se eu dividir ao meio, quadradinhos. Então, letra A já foi 9, ok? Ah, Eronice, e agora? 2/3 da figura, ou seja, 2/3 de 18. Tem outra maneira de fazer, ó. Vocês vão multiplicar aí, ó. 2/3 de 18. Como eu já expliquei para vocês, vocês poderão simplificar, certo? Então, vamos simplificar aqui, ó. Por simplificação é mais prático. 18 dividido para 3, dá quanto? Dá 6, né? 18 dividido para 3. Eronice, como é que tu fez? Porque 6 vezes 3 dá 18, ou seja, aqui vai ser 6. Agora, ó, vezes quem? O número que vocês vão colocar aqui, ó, é esse que está aqui na frente. Então, vezes 2. Então, agora, 18 vezes 2 igual a 12. Ou seja, está respondido. Então, 2 de 18 é igual a quanto? 12. Beleza? Então, nessa questão aqui, deu 12 quadradinhos. Ok? Vamos aqui para a próxima alternativa. Já nessa letra C, ó, a mesma coisa que vocês vão fazer, ó. 5/6 de 18. Eu vou fazer só essa letra D com vocês, ó. Simplifica. Simplifica quem? 18 dividido para 6. Dá quanto? 3, porque 3 vezes 6, 18.
Agora eu faço vezes. O número que vocês vão colocar aqui, ó, é sempre quem está aqui multiplicando. Então, eu vou colocar quem agora? O 5. 5 vezes 3, 15. Então, totalizando, 5 sextos de 18 é igual a 15. Entenderam? Tá fácil, pessoal. Então, espero que vocês estejam entendendo. E agora eu deixo com vocês a questão alternativa letra D aí para vocês fazerem. Quanto é 4 nonos de 18? Vamos pensar um pouco. E aí, pessoal aí respondendo. Vamos ver aí. Vou deixar aí para vocês, a gente corrige na aula online, ok? Vamos para a próxima questão aqui. Pronto. Agora é com vocês. Atividade prática na página 136 do livro didático. E aí as questões de 1 até 9, certo? Nessas questões vocês irão responder e enviar na plataforma na aula 35. Pessoal, aqui está as questões. Aí, como essa aula 35 eu estou gravando a aula online, eu já vou fazer as correções dessa atividade, ok? Então, aí, quem perdeu a aula online já vai estar acompanhando as questões e agora a resolução, certo? Então, vamos lá. Primeira questão dizia o seguinte: responda as questões do seu caderno. Vocês irão anotar aí a questão número 1 e vamos aqui o que é que ele diz, ó. Observe as figuras e indique as que são divididas em partes do mesmo tamanho. Então, observando aí, vocês iriam colocar somente as alternativas que representam a mesma quantidade, quando divide no meio. Então, vamos ver aqui, ó. Os gabaritos seriam: letra A, ó, divide ao meio, letra A. Letra B, ó, divide ao meio. Letra C, não. Letra D de dado. Então, letra A, B, C. Letra E de elefante. Letra F. Letra H. Letra, quem mais? Letra I. E os outros eram isso, os outros não dividem. Então, aí os gabaritos A, B, D, E, F, né? H e letra I. Beleza? Bem prático, era só observar qual as figuras dividem ao meio essa linha aí, ok? Vamos aí para a próxima questão. Questão número 2. Os trilhos destacados na cor azul representa que fração da figura? Então, para vocês saberem que parte representa do todo, é só vocês olharem, ó. Quantas partes nessa letra A eu tenho pintada? Uma parte, não é? Agora, quantas partes essa figura está dividida? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 partes que estão divididas, mas dessas 4 eu só tenho uma que está pintada. Então, como é que eu vou representar? Você representa quantas partes pintadas? Uma. Uma de quantas partes no total? 4. Então, sempre o que eu quero, eu coloco em cima, certo? E o que eu tenho no total, eu coloco embaixo. Então, qual fração representou? 1/4, ok? Vamos ler aqui essa letra B. Quantas partes eu tenho pintada nessa letra B? Isso mesmo, eu tenho uma. Quantas partes eu tenho ao todo na figura? Vamos contar aqui comigo. Tem quantas? 10 partes iguais. Então, aí eu tenho o quê? Letra B, 1/10, ok? Vamos aqui dar continuidade, questão número 3. Olha só. Uma semana, 7 dias. Que fração da semana é representada por 3 dias? Então, vamos raciocinar um pouco. A semana tem 7 dias, não é? Então, esses 7 dias eu já sei que é o total, então vai ficar embaixo. Letra A, ele diz que quer 3 dias de 7. Então, eu faço o quê? 3 é o que eu quero e o total é 7. Então, 3/7, ok? Letra B, 6 dias. É só representar. O total é 7. E quantos dias eu quero? 6. Então, 6/7, ok? Letra B, letra A. Respondido. Beleza?
Vamos aqui para a próxima. Questão número 4. Cada figura representa um segmento da reta. Escreva as frações que representam os trechos assinalados, né? E outros trechos assinalados em vermelho de cada figura. Vamos lá. Primeiro, o azul. Quantas partes eu tenho azul nessa letra A? Vamos contar aí comigo. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho azul. Eu vou colocar a cor que eu quero aqui, certo? Deixa eu ver aqui. Azul. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Ó, cor azul eu tenho 7 partes. De quantas partes? De 8. Ok? Isso é letra A. Letra B. Quantas partes eu tenho vermelho? Vermelho eu tenho uma parte. De quantas ao todos? De 8. Então, letra A ficou 7/8 e 1/8. Ok? Do mesmo modo, nós vamos fazer na letra B. Parte azul da letra B tem quantos? 3. 3 quantos? Quantos eu tenho aí contados? Décimos. Eu tenho 10 partes. 3 décimos são azul e 7 décimos são vermelhos. Ok, até aqui. 7 décimos não deu para colocar. Pronto, 7 décimos são vermelhos. Ok? Vamos ver a letra C de casa. Quantas partes eu tenho azul pintado? Tenho 7 partes na letra C pintada. Letra C nós estamos. De quantas partes ao todo? De 12. Então, tenho 7 pintadas de azul. Quantas de vermelho? 5/12. Ok? 5/12. Então, aí, vermelho e azul. Ok? Corrigindo aí a letra D. Vamos ver aqui. Quantas partes eu tenho pintada nessa letra D com a cor azul? Vamos lá, ver se vocês acertam. Um tempinho. Isso mesmo, pessoal. Azul eu tenho 1/6 pintado de azul. Quantas de vermelho? 5 partes. De quantas ao todos? De 6. Então, eu tenho 5/6 pintados de vermelho na letra D. E aí, fizemos a correção da questão número 4. Ok? Estou indo rápido demais, pessoal. Pão, pão, queijo, queijo, vamos que vamos. Questão número 5. Que fração do ano representa 7 meses? Então, vamos pensar um pouco. Quantos meses tem um ano mesmo, pessoal? Vamos ver se acertam. Isso mesmo, um ano tem 12 meses, não é assim? Então, eu sei que no total, um ano tem 12 meses. E na questão número 5, ele quer saber quantos meses? 7. Então, eu vou colocar uma fração. O que eu quero é 7 meses, que eu quero representar. E o que eu tenho no total é quantos meses? 12. Então, ficou 7/12 do ano. Beleza? Simples e prático. Vamos aqui continuando. Questão número 6. Veja quantos ovos Helena tem para fazer um bolo ou um doce. Ovo para fazer doce. Se ela usar 5 desses ovos, que fração da quantidade de ovo Helena vai usar? Então, vamos aqui raciocinar comigo, pessoal. Primeiro, eu quero saber o total de ovo que ela tem aí. Vamos contar nessa caixa de ovo quantos tem? Tem quantos ovos ao todos? Aqui eu tenho 12. Aí ela está perguntando o seguinte. Se ela usar 5 ovos, que fração de ovos Helena vai usar? Então, quantos que ela precisa? 5. Então, ó, quantos que eu preciso, eu coloco em cima. E os que eu tenho ao todo, eu coloco embaixo. Então, representando, ela precisa de 5/12 de ovo. Ok? Então, aí está respondido, questão número 6, 5/12. Beleza? Vamos aqui para a questão. Questão número 7. Ontem foi dia 17 em um mês de 30 dias. Que fração desse mês já se passou? Vamos aqui comigo, revendo aqui os dados da questão. Então, ele diz, ó, e primeiro, para eu representar uma fração, eu tenho que colocar o que eu quero, né? O que eu quero
coloca em cima, ó, o que eu quero, coloca em cima. E o que eu tenho no total, eu coloco embaixo. Ele diz que um mês tem quantos dias? 30, então aqui é o total. O que eu quero representar é o quê? O 17, então coloca ele em cima. Então, uma fração eu vou representar o que eu quero sobre o total. Então, aí, ó, eu tenho 17, 30 avos, ok? Questão número 7, respondida. Questão número 8, vamos ver aqui. Para encher uma xícara, são necessárias 8 colheres de farinha. Cada colher de farinha representa que fração de farinha que pode ser colocada nessa xícara. Então, vamos raciocinar aqui, ó. Eu tenho uma xícara. Essa xícara, ele diz... Aqui é a xícara, pessoal. Ele diz que vai colocar 8 colheres aqui dentro. Só que ele está perguntando o seguinte. Que fração representa uma só colher? Então, uma colher que eu vou botar na xícara representa quantas partes? Então, eu vou pegar, ó, a fração é o seguinte, ó. Aqui tá a fração. Aqui em cima é o que eu quero representar. Quantas partes eu quero representar? Vamos lá. Quero representar uma parte. Quantas colheres ele disse que tem que botar na xícara? 8. Então, eu vou representar aqui embaixo, é o total, 8. Então, quando ele diz uma fração da xícara de uma colher, ele vai ser o quê? Uma colher de 8, ou seja, 1/8. Entenderam? Espero que tenham entendido e vamos que vamos aqui continuando. Questão número 9. Olha só. As figuras mostram um marcador de relógio. Deixa eu só aproximar aqui. Ela não quer acordo. Pronto. Questão número 9. As figuras mostram um marcador de combustível de um carro. Aí podemos observar aqui, ó. Na questão, no marcador número 1, ó, está marcando que o carro está cheio, né, ó, completo. Já na número 2, olha só, tá quase seco. Já número 3, ó, está no meio, metade. Na questão número 4, ó, já tá baixando o nível. Então, vamos aqui ver o que é que essa questão quer. Se a figura 1 mostra o tanque cheio, escreva qual das outras figuras representa. Aí, letra A, 1/2 do tanque. Então, pessoal, nessa letra A, quando ele diz 1/2 da fração, significa dizer que eu quero a metade. Então, qual figura dessas está representando a metade da gasolina? Alternativa, ó, número 3. Está bem no meio. Então, aqui, letra A é o número 3. Ok? Já foi o 3. Vamos aqui para a próxima. Letra B. Qual fração representa 1/4 desse tanque? Para eu saber primeiramente essas frações, pessoal, vamos ver aqui nessa parte inteira do tanque. Olha só. Podemos observar nessa figura 1 que ele tem 4 partes. Olha só. Se eu observar 1, 2, 3, 4. Então, o tanque vai ser dividido em 4 partes. Cada parte dessa representa uma parte de 4, certo? Aí ele fala, qual figura eu tenho aí representando uma parte, ó, uma parte de 4, ou seja, que está pintado mais ou menos assim que o ponteirinho está dessa maneira. Então, qual é a questão? O número 2, ok? Agora, letra C. 3/4 do tanque. Agora eu vou representar o quê? 3 partes. Eu vou pintar, ó, 2 partes, 3 partes. O ponteiro vai estar bem aqui assim. Qual é a figura? Figura número 4. Ok? Então, aí nós ficamos com o gabarito. O seguinte, 1/2, número 3, letra A. Letra B, 1/4, número 2. E 3/4, número 4. Beleza? Simples e prático, corre para o abraço. E aí, quem ainda não enviou essa atividade com as resoluções lá na aula 35, corre na plataforma, envia para eu fazer as correções e dar o visto final. Beleza, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Obrigado pela atenção. Deixa o like e o joinha e até a próxima videoaula. Valeu, pessoal!